Nos primórdios do canal, que é um quadro que eu gostava bastante, que ele se chamava Se Fosse no Eixo, que eu basicamente comparava uma situação ou um jogador do Clube Atlético Paranaense e pensava como esse jogador seria tratado se tivesse no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no Fluminense, porque eu acho que existe sim uma diferença de tratamento, mas me incomoda muito quando eu percebo que essa diferença de tratamento vem do próprio torcedor do Atlético. Eu acho que isso é até um efeito da mídia como um todo mesmo e acontece bastante, sabe? Ontem no grupo de membros, inclusive fica o convite, se tornem membros do canal 3 Pontos. Eu vi algumas pessoas pedindo a contratação do Rony, um jogador que vem temporadas e temporadas e temporadas numa decadência técnica, numa decadência física. E, pô, isso me decepciona, porque essas mesmas pessoas, de certa forma, não conseguem valorizar quem tá aqui. Não conseguem valorizar um Julimar. E se a gente for botar na ponta do lápis hoje, Rony e Julimar não tem comparação. E eu acho que Thomas Coelho é um grande exemplo disso. Quando eu falava que era um dos melhores pontos do futebol brasileiro, existia toda uma resistência muito grande em relação à verdadeira entrega que o Coelho teve, né, com a camisa do Atlético. Quando chegou no Atlético Mineiro, aí virou um fenômeno. Nunca foi. Nunca teve essa diferença toda, né, do Coelho do Atlético pro Coelho do Galo. Então, fica um alerta, não caiam na narrativa que os jogadores que estão no Atlético não são bons o suficiente. Os jogadores que estão no Atlético, alguns têm mais qualidade que outros, é óbvio, mas muitos estariam jogando em contextos que hoje a gente, de certa forma, admira. Eu acho que tem muita gente que, pô, adoraria poder contar com o Esquivel, tem muita gente que adoraria contar com o Arthur Dias, tem muita gente que adoraria contar com o Zapelli, adoraria contar com o Viveiros. Eu tô falando de primeira, de segunda prateleira do futebol brasileiro, porque eu acho que no final das contas é onde a gente realmente gostaria de estar e onde a gente vai trabalhar para voltar. Há muito pouco tempo atrás, o Atlético esteve nessa primeira prateleira, nessa segunda prateleira do futebol brasileiro, beleza? Então é um primeiro discurso. Segundo discurso, a gente precisa parar de subestimar o Julimar. Eu acho que é importante o torcedor ter senso crítico em relação ao que a gente tem hoje, pensando numa Série A que a gente precisa melhorar, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa lapidar. Isso é fundamental. Mas não dá pra gente pegar um dos principais responsáveis pelo acesso e um jogador que já vinha de uma grande temporada em 2024 e botar numa casinha que ele não serve pro Atlético em 2026. Primeiro de tudo. E aí eu trago o papo mais reto que eu posso dar pra vocês. O Atlético não vai fazer um mercado que o time da Série B vai se tornar inútil pra Série A. A gente vai ter muito pilar da Série B sendo importante na Série A, continuando sendo referência técnica na Série A. Eu não tenho a menor dúvida disso. Teran, Arthur, Santos, Benavides, Lucas Esquivel, Bruno Zapelli, Kevin Viveiros e o Julimar formam uma base de jogadores que foram competitivos numa segunda divisão, alcançando um aproveitamento de quase 70% no retorno. Mas são jogadores que também vão ser importantes para o Atlético num primeiro momento se livrar do rebaixamento, no segundo momento tentar uma classificação para a competição internacional quando a gente estiver ali na disputa da Série A. Então, olhar para os nossos jogadores e, como diz o próprio hino, reconhecer o valor dos nossos jogadores, eu acho que é o primeiro ponto para a gente ter algo muito importante, que é a torcida do lado desse grupo na próxima temporada. Não dá pro Atlético pensar em qualquer coisa na disputa da Série A se não tiver o torcedor do lado. O ano do rebaixamento ele foi muito pautado por um desempenho horrível na Arena da Baixada. Na Série B, a campanha negativa que muito assombrou a gente durante boa parte da competição fala também de uma campanha horrível na Arena da Baixada. Então o torcedor do Atlético ele precisa ter a consciência muito clara que ele precisa estar do lado desse time e ele não pode olhar com esse time, para esse time com desdém. Ele não pode olhar para esse time com pouco valor. Não pode, gente, não pode. Então o primeiro ponto é esse. Falando especificamente do Julimar, eu acho que beira loucura, assim, subestimar o Julimar. Eu acho que beira insanidade não botar o Julimar como um dos jogadores que pode ser útil e pode ser muito útil na temporada que vem vestindo a camisa do Atlético. O Julimar é um ponta, um atacante que tem absolutamente tudo que o Atlético precisa em um jogador dessa função.
E aí eu falo de um jogador forte. E quando a gente fala de um jogador forte, obviamente essas características físicas dele geram desdobramentos. É um jogador que protege bem a bola, é um jogador que tem boa racha, é um jogador que consegue pressionar bem a saída de bola do adversário, tem boa recomposição. Então, fisicamente, o Julimar é muito preparado. É um jogador que vem adquirindo uma característica muito importante ao longo da temporada, que é a capacidade de associação. Talvez a assistência mais importante, mais simbólica da Série B tenha sido do Julimar, aquele passe pro gol do Viveiros contra o Goiás, mas também cria situações ao longo dos jogos, bota o Luiz Fernando para virar o jogo contra o Botafogo. Então, esse poder de associação do Julimar, ele foi muito decisivo pro Atlético ao longo da competição. Um jogador que tem gol. Os gols contra a Amazonas, o gol contra a Volta Redonda, o gol contra o Atlético. Gols importantes, mas aí a gente pode voltar para 2024. Existia quase que uma regra no Atlético. Se a gente pegar o recorte das últimas vitórias do Atlético na primeira divisão, todas tiveram gol do Bruno Zapelli. Todos tiveram gol do Julimar. Então, é um jogador que também tem esse faro de decisão, também tem esse poder de decisão. Quando a coisa apertou na Série B, foi aí que o Julimar ele conseguiu se sobressair, foi aí que o Julimar conseguiu aparecer na melhor forma possível, da melhor maneira possível. E óbvio, acho que é um jogador muito dedicado com o clube, um jogador resiliente, que já se sobressaiu vestindo a camisa do Atlético, que já superou tantas dificuldades vestindo a camisa do Atlético. Tudo que o Julimar merece hoje é um reconhecimento por ter voltado e acho que voltou melhor. Se tem uma das certezas dentro do elenco do Atlético que eu acho que a gente pode contar para a temporada que vem, essa certeza sem dúvida é o Julimar. Óbvio, não dá pra cravar que vai ser um fenômeno. Mas que é um nível de competitividade alta dentro da Série A, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Em 2024 dele era já pra ser um ano de ascensão, aí você teve o rebaixamento, você teve a lesão, mas já era pra ser um ano que a gente olhava pro Julimar como uma referência técnica. E eu acho que ele volta em 2025 melhor, volto a dizer. Mais criativo, mais associativo, mais decisivo. E fazendo uma bela dupla de ataque com o Kevin Viveiros. O Viveiros, pô, adora jogar ao lado do Julimar, porque é um jogador que abre espaço, porque é um jogador que cria situação, porque é um jogador que divide a atenção da zaga. Como não gostar de um jogador como esse fazendo dupla de ataque com você? Então boto muita fé também no Kevin Viveiros junto ao Julimar. Mas fica o recado, o Julimar é muito bom. O Julimar é muito importante e dentro da realidade do Atlético, ouso dizer que é mais importante ainda. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.